Bom dia, alunos, tudo bem? Então, eu estou fazendo essa videoaula para dar uma explicação no material que eu repassei para vocês e também em relação ao questionário apresentado. Tem turmas que era para começar as aulas, as atividades a partir de hoje, mas como houve assim uma falta de comunicação, né? A gente está fazendo essa aula para dar um esclarecimento até melhor sobre o material que vocês já receberam, que alguns já até responderam os questionários. Mas aqueles que responderam podem fazer a sua correção depois, tá? Então, vou apresentar o material juntamente respondendo as questões, né? Dando uma explicação sobre as questões. Então, o assunto que nós iremos trabalhar nas próximas semanas são o princípio do treinamento físico. E o que eu repassei para vocês foi o primeiro princípio, que é da individualidade biológica. Mas são 9 princípios que nós iremos ver nas próximas aulas. Então, sobre o princípio do treinamento físico. Aí eu fiz a seguinte pergunta: qual é o princípio da o que é o princípio da individualidade biológica? Então, aqui está a resposta, né? Você pode reduzir, você pode resumir um pouco, né? Não tem problema não. Mas você tem que colocar o essencial. O que é o essencial? É o princípio que estabelece que cada pessoa é um ser individualizado, ou ainda, que não existe duas pessoas iguais. Em termos de condicionamento físico, isto significa dizer que o mesmo exercício, na mesma intensidade, na mesma duração e na mesma frequência semanal, proporciona diferente efeito de treinamento em cada corpo, dependendo dos fatores como sexo, idade, capacidade máxima, experiência prévia, técnica de execução. Então, é um princípio que estabelece que cada pessoa é um ser individual. E esse princípio, ele assim faz um destaque que o mesmo exercício com a mesma duração tem impacto diferente nas pessoas, porque as pessoas não são iguais, né? Isso vai, o que que essa diferença vai depender de quê? Vai depender do sexo, se a pessoa é homem ou é mulher, vai depender da idade, da capacidade máxima, ou seja, se é uma pessoa que treina, que não treina, né? Se a pessoa a capacidade máxima é mínima, não pode ser levado em consideração aquele que já treina, que tem uma capacidade maior, a experiência prévia, se a pessoa já é acostumada a fazer aquilo, ou se não é, está começando, a técnica de execução, se já tem facilidade em fazer determinado exercício, determinada atividade ou não. Então, tudo isso, nesse princípio, leva-se em consideração, né? E diz o seguinte, vai falando mais, né? Que esse treinamento ele tem que ser planejado de forma individual, respeitando a questão das características individuais, né? E as respostas, né? E as respostas, elas são diferentes, né? Porque mesmo como sendo a carga e a intensidade a mesma quantidade de duração, tempo de atividade, essas pessoas que receberam a mesma carga de trabalho, né, mesmo exercício, vão dar resposta diferente, porque elas são diferentes, né? E isso deve ser levado em conta nesse princípio. Aí o princípio da individualidade biológica. Cada um, ó, tem um que é bem malhado, né, que tem o músculo bem desenvolvido, tem o outro que já é mais gordinho, né? Com certeza é uma pessoa sedentária. E esse aqui deve fazer esporadicamente, cuidar da alimentação. Então, esses três vão dar resposta diferente para ao mesmo treinamento. Vão dar resposta diferente. Aí vem falando sobre o que é genótipo. O que é genótipo? Genótipo é a força máxima provável, a composição corporal, isso que nós estamos falando, composições das fibras musculares, né? Isso é o fenótipo. É o somatório disso aqui, ó, de força máxima provável, composição corporal e composição das fibras musculares, que cada pessoa tem uma composição diferente, a força máxima diferente e a composição das fibras musculares diferentes. Isso é muito acentuada em dois aspectos, né?
as pessoas negras geralmente têm fibras musculares diferentes das brancas, né? Mas isso quer dizer que até mesmo entre os brancos tem diferença, entre mesmo os negros tem diferença, né? Dizem que o negro é muito mais resistente às fibras musculares, né? Já o fenótipo, né, é a soma dos elementos que chamamos o fenótipo são condicionados ao indivíduo após o nascimento. Ou seja, depois do nascimento o indivíduo vai adquirir habilidades, né? Então na verdade são o quê? São habilidades motoras e esportivas. O nível intelectual, o consumo máximo de oxigênio e o limiar anaeróbio. Então, as habilidades motoras aprendidas, tanto motoras como esportiva, o seu nível de intelectualidade, né, sua inteligência, o consumo máximo de oxigênio e o limiar anaeróbico. É quando o seu corpo chega ao estresse, né? É o limiar anaeróbico quando você se estressa, não consegue mais fazer porque chegou no limite máximo, sente dores e tem que parar. Então, o fenótipo são exatamente esses aspectos aqui, ó, tá? Habilidades motoras esportivas, nível intelectual, consumo máximo de oxigênio e limiar anaeróbico. Certo? Aí vamos para a quarta questão. Quais os aspectos devem ser levados em consideração na prática em relação à individualidade biológica? Quais aspectos devem ser levados em consideração, né? Então, nós devemos levar em consideração os seguintes aspectos, né? A motivação, né? Do ponto de vista da motivação tem que ser levado em conta. O volume e intensidade de cada treinamento definido, de acordo com os testes e avaliações prévias, né? Então, esses aspectos devem ser levados em conta. Primeiro, a motivação, a questão motivacional, o volume e intensidade de treinamentos definidos de acordo com os testes e avaliações prévias. Então, o volume e intensidade do que eu vou fazer vai depender do teste que eu vou fazer, né? Eu vou avaliar a condição do que eu suporto, da força que eu tenho, né? Isso para trabalhar esse princípio de acordo com as particularidades específicas de cada um, tem que analisar isso. Tem alguns testes, né, que se verifica esse análise, né? E também até mesmo pela uma avaliação, né? Uma avaliação perguntando da pessoa, né? O que ela faz, o que ela não faz, que tipo de vício que ela tem, que ela não tem. Então, leva-se em consideração essa questão. Daquilo que ela gosta de fazer, eu detesto fazer musculação. Vai colocar ela na musculação? Não. Vai fazer uma outra atividade. Tem que levar em conta a motivação para fazer aquela atividade, porque isso ela vai conseguir se manter e ter um rendimento melhor. Tá certo? E a última questão, para a gente encerrar, de acordo com as características individuais de cada um para a prescrição adequada do treinamento, o que deve se fazer para evidenciar a diferença da individualização do treinamento? O que se deve levar em consideração para diferenciar a questão do treinamento? Aí vamos analisar, né, o genótipo e o fenótipo daquilo que nós já falamos, né? Então, as regras que devem levar em consideração é essa aqui, ó. São esses três aspectos aqui, ó. Fazer uma anamnese do aluno, né, da pessoa, no momento que inicia o novo trabalho, né? Fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? É fazer preencher uma ficha com as características, como é que se diz, os hábitos das pessoas, né? Com aquilo que a pessoa vive no seu cotidiano. Fazer uma anamnese, fazer uma análise da pessoa, fazendo perguntas e ela vai responder. Depois desse questionário, né, que você faz essa abordagem com a pessoa, solicitar uma avaliação médica, né? Pedir uma avaliação médica se a pessoa tem algum problema, né? Uma patologia, ou seja, alguma doença, né? E de acordo com
com essa avaliação médica, fazer o treinamento, né? Fazer os testes, né? Precisam fazer os testes. Não fazer, está liberado pelo médico, não tem nenhuma patologia que impeça de fazer atividade física. Vamos fazer alguns testes, né? Como de ergoespirometria, utilizando para determinar o oxigênio, ou seja, quanto eu consigo suportar, né? O oxigênio até quanto tempo, o limiar anaeróbio, quanto é que meu músculo se estressa, o percentual de gordura, podendo adquirir os testes de pisada, né? Então é isso que eu tinha que passar para vocês. Espero que tenha melhorado, né, o entendimento de vocês sobre esse princípio da individualidade biológica. E qualquer dúvida a gente está por aqui, tá? Eu tenho abrir o fórum e vocês podem tirar dúvida pelo fórum, tá certo? Até uma próxima vez.